Procedeu à audição formal do Governo sobre um decreto de estado de emergência em Portugal. Atenta à gravidade desta decisão, que pela primeira vez é suscitada no quadro da vigência da nossa Constituição de 1976, entendi que o Governo se devia pronunciar através de uma reunião extraordinária do Conselho. E agora foi concluída. Atento os fundamentos do pedido da República, dá um parecer favorável ao decreto que o Sr. Presidente terá agora para apreciação e votação na Assembleia da República. Gostaria de dizer que, com a declaração do estado de emergência, a democracia não será suspensa. Nós continuaremos no pleno funcionamento das nossas instituições democráticas, continuaremos a ser uma sociedade aberta, de cidadãos livres, ou seja, cidadãos que são responsáveis por si e pelos outros. E por isso a declaração do estado de emergência, em caso algum, pode desresponsabilizar aquilo que tem sido o notável exemplo de civismo que os portugueses têm dado, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde, procurando conter os contactos sociais ao mínimo essencial e acatando as orientações das autoridades. Pelo contrário, nós queremos continuar a viver numa sociedade decente, que é uma sociedade onde cada um cuida de si e cuida dos outros também, onde ninguém é deixado ao abandono, onde praticamos o princípio do salve-se quem puder. É mesmo nestes momentos de emergência que mais temos de sentir um sentimento comunitário de solidariedade uns para com os outros. Em segundo lugar, queria acrescentar que a nossa primeira prioridade, naturalmente, é prevenir esta doença, conter a pandemia e salvar as vidas. Mas para salvar vidas é fundamental que a vida continue e que tudo aquilo que são as cadeias de abastecimento fundamentais de bens essenciais têm de continuar a ser assegurados. Os serviços essenciais têm de continuar a ser prestados, porque os nossos cidadãos, e em particular aqueles que estão mais fragilizados nesta situação de pandemia, mais necessitam de que toda a cadeia de produção de bens e serviços essenciais continue a ser assegurada. O país não vai parar, nós temos de continuar, porque só continuando nós damos um combate eficaz a esta pandemia. O Conselho de Ministros, amanhã, terá que apreciar as medidas que deverá tomar se a Assembleia da República aprovar a proposta de decreto presidencial no dia de hoje. Nesse sentido,
Hoje pela manhã tive a oportunidade de reunir no Ministério da Saúde com a Sra. Ministra, com o Sr. Secretário de Estado, com a Sra. Diretora-Geral de Saúde, com o Sr. Presidente do Instituto Nacional de Saúde e também com o Presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública, a quem solicitei que até ao final do dia de hoje habilitassem o Governo com a base técnica e científica mais sólida possível e com as recomendações do conjunto de medidas que, na sequência da eventual declaração do estado de emergência, o Governo deva adotar para reforçar o combate e a prevenção desta pandemia. Naturalmente, todos temos a consciência que não podemos pedir à ciência a certeza que a novidade desta realidade, a falta de conhecimento da sua evolução, nos possa dar uma informação 100% segura. Mas é absolutamente essencial que numa sociedade democrática os decisores políticos continuem a agir com base na informação técnica e científica adequada e não com base nas suas opiniões voluntaristas. E é desta forma rigorosa que, tal como temos feito ao longo das últimas semanas, iremos continuar a fazer, com estado de emergência ou sem estado de emergência, adotando em cada momento as medidas que são essenciais, adequadas e necessárias para proporcionalmente sacrificar o que tiver de ser sacrificado para salvar esse bem maior, que é a saúde pública e a vida de todos os portugueses. Uma primeira questão: quais são os serviços essenciais e liberdades que vão ser suspensas? Se vai haver... O presidencial será naturalmente divulgado pelo Sr. Presidente da República. Apresentado pela Assembleia da República, que o discutirá e ao Governo cabe simplesmente neste contexto dar o nosso parecer, que é favorável, e proceder à ele uma vez aprovado. As medidas tomadas amanhã vão ser aplicadas imediatamente? A ver, o que está previsto é que a Assembleia da República discuta hoje à tarde a proposta de decreto presidencial e que, se vier a ser aprovado, entrará imediatamente em vigor. A partir desse momento, o Governo fica habilitado a poder tomar as medidas que estão previstas no decreto presidencial e, como compreenderão, não serei eu que devo divulgar, mas o Sr. Presidente da República. O que o Governo se tem que preparar é para a eventualidade de haver a aprovação do decreto presidencial, no Conselho de Ministros da manhã podemos tomar as medidas adequadas. Foi nesse sentido que solicitei à Direção-Geral de Saúde, ao Conselho Nacional de Saúde Pública e ao Instituto Nacional de Saúde a orientação técnica o mais sólido e atualizado possível para que nos possa guiar na definição dessas medidas, que possa amanhã responder às questões
que está precisamente aqui a colocar. Sr. Primeiro-Ministro fez saber que não era o maior, fez saber que não era o maior defensor do estado de emergência aplicado já, mas que iria sempre respeitar a vontade que se confirmou do Presidente da República. Aquilo que lhe pergunto é como é que fará a gestão das medidas que têm de ser implementadas, nomeadamente no que diz respeito à circulação de pessoas em Portugal neste estado de emergência. Como é que fará essa gestão? Nós daremos execução, se a Assembleia da República aprovar o decreto presidencial de decretar o estado de emergência, nós cumpriremos, como é a nossa função, com a maior determinação e da forma como temos feito até agora, tendo em conta aquilo que tem sido o enorme civismo dos portugueses e adotando em cada momento as medidas que são necessárias, adequadas e proporcionais ao objetivo que temos em vista. Como sabe, ao longo destas semanas temos vindo a graduar essas medidas em função das necessidades. Ainda ontem decretámos o estado de calamidade pública no Conselho de Ovar, com a imposição de cerca sanitária e com o encerramento de um conjunto muito vasto de atividades económicas, tendo em conta o facto de, em Ovar, ter sido o primeiro local onde se verificou uma situação de transmissão comunitária e, portanto, ser necessário escalar essa decisão. E assim faremos, adotaremos as medidas que sejam tecnicamente adequadas e que sejam necessárias para prevenir os riscos de prosseguir esta pandemia, que, como todos sabemos, serão medidas que não vigorarão para as próximas 2 semanas, simplesmente, mas que têm que ter em conta que estamos perante um estado pandémico que seguramente durará ainda meses pela frente. E, portanto, é necessário ter em conta, quando adotamos essas medidas, ter em conta que não se trata de dizer às pessoas que ficam em casa amanhã, mas que, porventura, esse período é um período bastante mais tenso e, por isso, tem que ser assegurado também às pessoas que bens e serviços essenciais continuam a ser produzidos, a ser distribuídos, a ser colocados nas prateleiras dos supermercados e continuam a ser comercializados, porque senão assistiremos àquilo que não podemos assistir, que não há nenhuma razão para assistir, que são corridas em massa à procura de bens, esgotando os bens, quando o que temos que assegurar é a normalidade das cadeias de produção, distribuição e comercialização, porque a vida do país tem de continuar a decorrer. Primeiro-Ministro, Débora Carvalho, em direto para a CMTV, perguntava-lhe se, tal como disse na sua declaração, não se pretende que o país pare, nem que se equacione um cenário de salve-se quem puder. Ainda assim, dizia que atividades é que poderão fechar neste âmbito, se as pessoas apenas poderão sair para comprar bens essenciais ou ir à farmácia e como é que o Governo equaciona uma medida de recolher obrigatório? Essa medida não está sequer prevista no projeto de decreto, portanto é uma questão que não se coloca de todo. Em primeiro lugar, o Governo deu um parecer favorável à iniciativa do Sr. Presidente da República. Caberá ao Sr. Presidente da República apresentar qual é o quadro do diploma e à Assembleia da República discuti-lo e aprová-lo. Para dar execução e falo-á com a mesma determinação com que e de acordo com o mesmo critério que tem feito. Fazermos o que é necessário, nada mais do que é necessário. A normalidade da vida das pessoas e tudo a vida das pessoas. E é neste equilíbrio que nós temos
prosseguir a nossa vida e aquilo que eu apelo aos portugueses é que mantenham a serenidade, a calma, a confiança. É muito importante todos estarmos cientes de que estamos perante uma pandemia que é um risco efetivo para a saúde de todos nós, mas que há condições para a enfrentar e para a ultrapassarmos. Sobretudo se todos agirmos com a calma, a serenidade, o sentido de responsabilidade que se impõe neste momento. E agora eu peço desculpas, mas está na hora do debate parlamentar e eu tenho que lá estar. Está bem? Boa tarde. António Costa, a confirmar aquilo que já era expectável e aquilo que foi antecipando nas últimas declarações, ou seja, que o Governo deu o parecer favorável